Você é uma pessoa superficial? Você é uma pessoa que não presta atenção naquilo que está escondido, naquilo que está no profundo? Eu digo isso para você pensando em várias áreas. Hoje de verdade, eu estava meditando nessa palavra que eu vou ministrar para você, que já pode deixar a referência, que é 1 Reis capítulo 12. Tem pessoas que elas não entendem a profundidade do que está acontecendo na vida dela. Ela não entende que ela não está brincando, ela está vivendo a vida e há algumas escolhas que fazemos que nos levam a viver uma grande bênção ou viver totalmente aversos àquilo que Deus queria. O salmista Moisés, ele disse em Senhor Jesus, quando Moisés disse no Salmo 90, ele descreveu esse salmo, ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias tendo um coração sábio. Nós não sabemos entender o tempo de Deus, nós não conhecemos o tempo de Deus, nós sabemos que Deus ele age conforme sua boa vontade. Mas nós temos sim o Senhor sempre nos dando palavras, ensinamentos, que sempre nos faz alertar. E às vezes Deus vai nos alertando nesse sentido e a gente não enxerga. Imagine, por exemplo, Esaú, irmão de Jacó. Ele foi tão superficial que ele não percebeu que a maior bênção da concepção da vida dele era ser o filho mais velho, era ser o filho que teria sobre si a bênção da primogenitura, que lá na frente, na morte do seu pai, ele seria, vamos dizer assim, o patriarca daquela família. Mas ele achou que era uma coisa banal, foi superficial. Ele não trabalhou com firmeza por aquilo que ele ganhou. Aquilo que ele ganhou, ele gastou, ele desperdiçou. E há outras pessoas que também foram superficiais. Eu poderia falar de várias pessoas que foram superficiais. Vamos pensar, por exemplo, nos apóstolos. O apóstolo Pedro, ele foi superficial, porque ele passou 3 anos e meio praticamente com Jesus, e nesse período ele vendo milagres, curas, libertações, gente ressuscitando, ele viu coisas maravilhosas. Ele aprendeu com Jesus, e nas últimas palavras que Jesus deu de instrução para ele, ele disse: ô Pedro, você sabia que você vai me negar? Você vai me negar 3 vezes. E o Pedro: não, senhor, não vou negar não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ele foi superficial, ele vivia só da emoção. Nós temos que ter um cuidado. Nós podemos facilmente viver somente de emoções e não perceber a profundidade do que está acontecendo com a gente. Imagine, por exemplo, um patrão, um dono de uma empresa. Ele vem e fala com seus funcionários: olha, nossa empresa ela está passando por uma crise, nós estamos com dificuldades financeiras e se nós não tivermos uma grande retomada, se a empresa não começar a vender, se as coisas não começarem a fluir, se não entrarem dinheiro no caixa, nós vamos ter que fechar a empresa e dispensar os funcionários, porque nós não teremos condições de sustentar a empresa ou de manter os funcionários. Ou ele pode usar da mesma expressão e falar: olha, além de nós não conseguirmos sustentar, talvez parcialmente alguns possam continuar e uma demanda ser dispensada. Eu acho que ao ouvir isso, talvez algumas pessoas zombem, algumas pessoas levem na brincadeira, outras pessoas dizem: eu já ouvi essa história outras vezes, e assim por diante, assim como alguns podem pensar. Mas, se aquela palavra tem uma profundidade, tem algo realmente sério naquela conversa, se você levar na superficialidade, você pode talvez ser surpreendido. Quando uma situação ruim ou algo difícil está se aparentando que vai chegar, você tem que se preparar para aquilo. Você tem que se preparar. Outro caso é o caso de José. José, conhecido como José do Egito, passou por tantas e tantas dificuldades, vendido, desprezado, família abandonou, foi para o Egito, foi desprezado dentro da casa do Potifar, foi trapaceado, enganaram ele, fizeram com que ele caísse numa cilada, foi preso, tiraram da prisão, mas Deus abençoou, ele não foi superficial achando que aquilo era o fim da vida dele, era esse. Tem muita gente assim, que eu nasci para sofrer, porque dá tudo errado para mim.
José sempre naquela resiliência, buscando a Deus, e ele cresceu. Um dia ele fala para o faraó, faraó, você precisa entender, esse tempo é um tempo bom, estamos tendo farturas, mas vai ter um tempo de muita escassez. E quando chegar a escassez, nós temos que estar preparados para o tempo de escassez. Então veja que a pessoa que ela é profunda, que ela consegue enxergar as coisas pelas entrelinhas, que ela consegue enxergar lá na frente, que ela tem uma visão de águia, que ela vê o que ninguém está vendo. Sabe o que é uma visão de águia? A águia tem alguns estudos que dizem que a águia ela consegue enxergar a coisa de quilômetros de altura, ela consegue enxergar como se fosse uma moeda no chão, porque ela tem uma visão muito boa, ela enxerga muito bem. Nós temos que ter essa visão de águia, essa visão de alguém que realmente enxerga o que está acontecendo. Ah, pastor, o país está em crise, as coisas vão mal. Nós temos que enxergar essas coisas e perceber que há uma espiritualidade nisso. Nós temos que enxergar de modo espiritual as coisas. Quem enxerga as coisas somente pelo natural, trabalha pelo natural, só trabalha pelo pão, só trabalha para poder passar mais um dia, você não é espiritual, você só enxerga as coisas no natural. Você não percebe, você casado, você casada, você não percebe como está seu marido, você não percebe como está sua esposa, você pai e mãe, você não percebe a profundidade desse distanciamento dos seus filhos. Eles não falam, não conversam, quando falam e conversam são sim, não, sim, poucas palavras. Você vê tudo de modo superficial, você não enxerga lá no fundo. E aí onde está um problema. Eu vou dar um exemplo bíblico aqui para nós vamos em 1 Reis, capítulo 12, eu vou fazer uma leitura um pouquinho extensa e eu vou explicando aqui ponto a ponto o que a gente precisa fazer para deixar de ser superficial, enxergar de verdade que a coisa que está acontecendo deve ser tratado como espiritual, não como carnal. O carnal, ele não consegue discernir o tempo que está vivendo. O carnal só vai empurrando com a barriga, tá? A estilo lá o Zeca Pagodinho, né? A estilo de a pessoa deixa a vida me levar, a vida leva eu. Até um dia que a vida para de levar ele. Até hoje as coisas vão te empurrando, sabe? As coisas à sua volta vão te levando, mas chega uma hora que se você não abrir os seus olhos, essa maneira superficial de levar a sua vida, vai levar você a uma decadência espiritual, uma decadência emocional, a uma decadência financeira, a uma decadência familiar, a uma decadência do seu eu. A pessoa vai cair e não vai ter quem te levante, porque você não está disposto a enxergar o que Cristo está mostrando para você pela Sagrada Palavra. Versículo 1 fala: e foi Roboão para Siquém, Roboão é filho de Salomão, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Tinha acabado de morrer Salomão e logo então o povo de Israel veio até a cidade de Siquém para poder colocar o Roboão no lugar de seu pai como rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito. Jeroboão era um copeiro que trabalhava com Salomão e Salomão queria matá-lo e ele fugiu para o Egito. Agora Salomão morto, está sabendo ele agora que quem vai reinar vai ser o filho dele, vai ser o Roboão, filho de Salomão. E aí enviaram e o mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e servires, e respondendo-lhes, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele,
e que estavam diante dele, e disse: que aconselhais vós que, respondendo a este povo, que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Bom, deixa eu traduzir um pouco aqui a leitura. Roboão, filho de Salomão, logo após a morte de Salomão, lembre-se que Salomão terminou os dias dele errante, ele errou muito, ele terminou a vida, um homem tão sábio que terminou os dias perdendo aquela grandeza de tudo que ele conquistou. Mas vamos pensar aqui, vamos focar no Roboão. O Roboão, filho de Salomão, agora foi colocado como rei. Inclusive o Jeroboão, que era um dos grandes servos de Salomão, depois de ele perceber ali que o Jeroboão era uma pessoa de influência, ele começou a tentar aprisionar, matar o Jeroboão. Ele fugiu. Quando morreu Salomão, todas as pessoas lembraram de Jeroboão, foram até o Egito, trouxeram Jeroboão, e esse Jeroboão, com todos os anciãos daquele local, as pessoas mais velhas, pessoas mais conhecidos, mais sábios, juntaram-se e vieram falar com o rei, o novo rei intitulado, jovem rei Roboão. E falam assim: Roboão, nós estamos com muito jugo, nós estamos carregando muito fardo. Teu pai colocou muito impostos sobre nós e nós estamos com muita dificuldade. E está difícil viver do jeito que estamos vivendo. Então nós pedimos que você diminua esses cargos, encargos e dificuldades que nós temos para que o povo consiga respirar. Dá para você fazer alguma política para dar um alívio para o povo? Era esse o pedido. Era literalmente era o pedido do povo. E Roboão disse: tudo bem, eu vou estudar essa proposta de vocês. Faça o seguinte: vão 3 dias, dê 3 dias e voltem aqui que nós vamos conversar de novo. Deixa eu procurar me aconselhar para ver como eu devo fazer, porque tem coisas que nós temos que fazer que nós não sabemos fazer. Veja que às vezes tem gente que não enxerga a vida. E é aqui que eu quero dar um adendo com vocês. Se o Roboão tivesse enxergado, porque imagine, por exemplo, claro que, por favor, não me tenha por mal nas minhas palavras, mas imagine que o filho de rei é príncipe. E o príncipe, diga-se de passagem, o Roboão, é filho do homem mais rico do mundo. O homem mais próspero, mais bem visto, um homem que outras nações traziam prosperidade, traziam ouro para abençoar ainda mais as posses que Salomão tinha. Eu acredito que uma pessoa dessa não sinta pena ou não sinta a falta do arroz, não sinta a falta do feijão, não sinta a falta de um banho quente. Estou trazendo para a atualidade para você compreender. Não sentir a falta de, por exemplo, de fazer um passeio, de fazer alguma coisa que ele não tivesse condições. Ele sempre tinha condições. Ele cresceu num ambiente que era tranquilo. Tinha tudo o que queria. Só que ele não tinha entendido que havia uma palavra de Deus sobre a vida de Salomão. Davi disse a Salomão: Salomão, se você for fiel a Deus, nunca nos faltará trono. Sempre a nossa posteridade. Você, meu filho, vai assumir o governo, você vai reinar conforme a vontade de Deus, e o teu filho, e o filho do teu filho, e o filho do teu filho, assim seria se o Roboão tivesse enxergado isso. Salomão, ele foi um grande rei, foi um bom rei. Na época, claro, pesadíssimo que ficou o jugo no final da sua vida por conta de tantos impostos, mas ele podia ter enxergado. A pessoa que ela ganha tudo, como diz um dito, de mão beijada, ela não enxerga a profundidade daquilo que chega até ela. Eu digo, existem aquelas pessoas, você já deve ter ouvido falar, os filhinhos de papai, ou desculpe, não é a expressão que as pessoas falam, as patricinhas, aquelas pessoas que elas não sabem o preço de um pacote de arroz, ela não sabe o preço que é levantar todo dia 5 horas da manhã para trabalhar, ela não sabe o preço que é levantar de madrugada, dormir de madrugada,
Ela não sabe o preço que é tomar decisões. Ela não sabe o preço que há em muitas vezes enfrentar os embates da vida. Tem dias que são muitos embates, que você tem que aprender a lidar com situações que você nunca trabalhou. Lembro de um dia que uma pessoa foi pastor, olha, eu nunca passei por essas coisas de documentação, de trâmite de documento disso, documento daquilo, pastor, é muito papel, eu não sei nem o que eu estou fazendo. Calma, vamos aprender, vamos lá, vamos aprender, vamos procurar aprender sobre essas coisas. Às vezes a gente vai passando a vida tão superficial e a gente não aprende a fazer as coisas do jeito de Deus. Se o Roboão está recebendo pessoas pedindo essa ajuda, é porque o povo fala, puxa vida, nós vamos continuar seguindo o Roboão. Nós vamos continuar junto com você, rei. Só que nós pedimos que você enxergue essa necessidade. E o Roboão não enxergou a necessidade. O Roboão, ele só entendeu que deveria chamar os seus amiguinhos, presta atenção, que filho de rei, o príncipe, os seus amiguinhos, são amiguinhos também que têm a mesma estatura, eles têm a mesmo, não digo o mesmo poder aquisitivo no ponto de referência, mas eles estão em pé de igualdade. Ele não andava com qualquer pessoa. Então esses meninos jovens que ele procura ajuda são pessoas semelhantes a ele, imaturos, fracos, que não conhecem a vida, que não entendem a profundidade do que ele recebeu. Estamos falando de um homem que assumiu o reinado de Israel. O homem que assumiu todo um país para governar, amando de Deus, que deveria conhecer as sagradas escrituras, deveria conhecer a lei de Deus para abençoar o povo. Só que ele foi muito superficial. Ele procura pessoas anciãos, pessoas que com sabedoria, que ajudaria realmente o reinado para que prosperasse o reinado de Roboão, mas ele não ouviu, ele foi superficial. Ele agiu pela emoção e foi com os amigos. E tem gente assim, que está indo com os amigos, escutando lorota daqui, lorota de lá. Só que quando chegar aquele dia que você vai perder tudo, aquele dia que você não enxergou, puxa, eu poderia ter feito algo. Ah, mas eu pensei que nunca ia acontecer. O Roboão achava que porque ele era o rei, ninguém vai me tirar do posto. Ninguém me tirará daqui. Ah, não, porque dependem de mim. Sabe aquela pessoa que acha que ela é o centro das atenções? Não, porque sem você nada acontece. Coitadinho de você. Você não enxergou ainda a coisa. Você não percebeu como são as coisas. Se você não estiver trabalhando, se você não estiver crescendo, se Deus não abrir a porta para você entender o que deve ser feito, nós somos tão incapazes, somos tão pequenos, nós somos tão pequenininhos perto da grandeza de tanta coisa que Deus nos coloca a fazer. Por isso nós precisamos de direção de Deus para agirmos. E ele não entendeu isso. Ele vai, fala com essas pessoas e diz, olha, eu quero dar uma resposta para vocês. Eu vou ler rapidinho, versículo 11, o povo volta a pegar a resposta com o Roboão e ele diz, assim que esse meu pai vos carregou com um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, ele está dando um exemplo, não era isso que acontecia, mas ele está dizendo assim, se meu pai fez mal para vocês, eu vos castigarei com escorpiões. Escorpião envenena, mata as pessoas. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia. Roboão, como o rei lhe havia falado, dizendo, voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, lá no versículo agora de número 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aias, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Deixa eu explicar uma coisa para você. O Roboão podia ter enxergado que o pai errou. O Roboão podia ter percebido, porque Deus falou para Salomão, Salomão, eu não vou desfazer o teu reino, eu não vou dividir o teu reino, porque o Davi, eu prometi para ele que não faria isso. Preste atenção, Deus falou, Salomão, eu não vou dividir teu reino porque eu dei uma palavra para o teu pai Davi. Olha que forte isso.
Quando alguém defende a palavra com unhas e dentes, fica firme na palavra, né? Quando você fica firme no ministério que Deus te deu, naquele chamado de pai, chamado de mãe, chamado de liderar, de estar à frente. Quando você defende isso, Deus defende você. Deus falou, Salomão, eu não vou deixar acontecer essa divisão no teu reinado, porque eu falei para teu pai Davi que eu seria com você. Agora, quando assumir alguém no seu lugar, teu filho assumir, o reino vai ser dividido. Sabe o que está acontecendo? Tanto Salomão quanto Roboão foram superficiais, só pensaram nos dias de vida deles. Você que não pensa que amanhã você precisa ter depósitos de orações, você que não pensa que você precisa ter depósitos de trabalhos mesmo, de dedicação, você que não deposita fazendo bem feito, que não faz as coisas com amor, que trabalha por trabalhar, que leva a vida, mais uma vez, como o cantor secular, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Uma hora a vida vai trazer para você uma consequência. E aí muitos vão chorar por isso. Quando aconteceu isso, o reinado foi transformado. O que era para ser um reinado longínquo de todo Israel, houve uma divisão dentro de Israel. Por quê? Porque houve superficialidade no reinado de Roboão e de Salomão. Se você é uma pessoa superficial, você não enxerga. O patrão que é superficial não enxerga que as pessoas que estão trabalhando para ele comem todo dia, precisam de alimento todo dia. É uma pessoa superficial que não enxerga a necessidade. Assim bem como também o funcionário que não trabalha com dedicação, vendo que aquele patrão está pagando todos os meses, não enxerga que tem que fazer, senão o patrão não vai ter dinheiro para pagar, ele também é superficial. Veja que as duas pontas, se tem alguém que é espiritual, que enxerga como José enxergou que haveria uma necessidade num tempo que precisaria de que alguém fizesse alguma coisa. E não adianta chorar depois, não adianta. O Roboão pode chorar, pode espernear, mas o reinado foi dividido. Agora está um para um lado e outro para o outro. Apartaram-se um do outro. Agora a pergunta, precisava chegar a esse ponto? Pessoas superficiais, é igual um casamento. Você vai percebendo, tua esposa vai falando para você, olha, você tem que despertar, você tem que assumir a postura do pai de família. Você está vendo aqui nosso filho, nossa filha, olha, está acontecendo isso e o pai não faz nada, você não faz nada. Homem de Deus, você tem que tomar uma postura não com emoção, mas com a palavra. Abrir a Bíblia, Deuteronômio 6, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, abrindo a palavra para sua família, para os seus filhos. Mostrar para eles a palavra assim como ela é. Filho tem que ser assim, filha tem que ser assim. Ó, a Bíblia fala assim, ó, quem errar, não erreis. Vocês todos vão ter que colher das sementes que vocês plantaram. E se você não está plantando semente, um dia vai faltar semente para você. Você tem que plantar para colher. Você está ouvindo o seu marido falar, mulher, ó, tá difícil assim, tá difícil assado. Você está ouvindo coisa há muito tempo. O marido fala, olha, mulher, você não me dá atenção, você está assim, você está assado. Marido chega em casa, encontra a mulher com a camisa do político em casa. Tudo largado, jogado. Tem que ter uma mudança. Se você for muito raso, sabe? Se você olhar para a sua vida na superficialidade, só o que dá para ver, tá tudo bem. Mas se você olhar, por exemplo, por esse texto, por essa mensagem que ouvimos hoje, se Salomão e Roboão tivessem enxergado a bênção de Deus sobre a família deles, eles não tinham desperdiçado. Você talvez não saiba que há uma grande bênção de Deus sobre você. Amém? Há uma grande bênção. Então não desperdice a bênção da salvação. Não desperdice a bênção da graça dada para todo que crê em Cristo Jesus. Não desperdiça olhando para a religião. Não desperdiça olhando para o pecado dos outros. Você quer olhar para o pecado dos outros e acaba esquecendo do seu pecado. Olha só que coisa. Você é tão superficial que você, eu não busco a Deus por causa que todo mundo não presta. Mas o primeiro que não presta pode ser você. E isso dói de ouvir, dói com certeza. Mas a pessoa que ela entende com profundidade, ela reconhece que precisa melhorar.
ela reconhece que precisa tomar uma atitude, uma postura. Mas o superficial, ele não enxerga. O superficial, ele não percebe que uma hora vai ter uma consequência. Todas as nossas atitudes vão ter consequência. Você tem trabalhado com fé, você tem se dedicado de verdade, acredite, Deus vai suprir. Porque em dias maus, quando há uma maldade sendo instalada contra nós, se é algo, uma investida, se é uma maldade do inferno contra você, se é alguém tentando te derrubar, uma trapaça, se é uma pessoa ou uma situação traiçoeira contra você, creia que a armadilha preparada contra você não prosperará, porque Deus está vendo o seu trabalho, Deus está vendo você se dedicar. Agora, se você é a pessoa que leva no banho-maria, sabe o que é no banho-maria? Que não se aquece de verdade, que não coloca a mão na massa, que não luta pelo casamento, que não luta pelos filhos, que não luta pela prosperidade, que não luta todo lugar, perceba que todo lugar você não luta direito. Não cuida bem da casa, não cuida bem do trabalho, não cuida bem do casamento, não cuida bem dos filhos, não cuida bem, nenhuma atividade que é posta sobre as suas mãos, sobre você, é confiado tantas coisas sobre você, mas você não faz nada. Deus te dá tantas palavras e nas entrelinhas Deus fala com você, Deus revela para você o que tem que ser feito e mesmo assim você não faz. Roboão mal sabia que agora começaria uma divisão e dentro dessa divisão teriam brigas, teriam mudanças, teriam até mesmo, tristemente, começaria a grande fase de tanta idolatria de Israel. Se ele tivesse enxergado, se ele não tivesse sido superficial, ele tinha dado valor à vida dele naqueles dias. E você? Vai valorizar seu casamento? Vai dar valia aos seus filhos? Vai dar valia à sua igreja? Vai dar valia à palavra que o pastor está pregando? Ou você vai ficar, como dizia minha mãe, de bico? Ai, porque eu não consigo. Desculpa, mas tem muita gente que se faz de fraco na hora que poderia levantar a cabeça e vencer. O vencedor é aquela pessoa que não se entrega, que confia em Deus. Ah, eu confio em Deus e cruzo o braço. Não é isso que eu vejo Jesus fazendo nos evangelhos, não. Jesus confiava em Deus, mas tinha que passar para outra margem? Vamos para outra margem. Tudo que vier à tua mão, faça conforme suas forças. Tem gente que faz isso aqui, ó. Ai, eu não tenho força para nada. Eu acredito que você deve ter entendido o recado. Você entendeu o que tem que ser feito. Abra os seus olhos, abra seu coração. Ó, aqui, ó. Viu a expressão? Regaça as mangas e vamos lutar. Vamos vencer. Porque se eu enxergar o que Deus está me mostrando, o pior problema que você olha hoje, talvez será a maior bênção da sua vida. Minha mãe dizia, quando a água bate no pescoço, todo mundo vai dar um jeito de nadar. Então vamos lá. Roboão não quis enxergar, ele foi superficial. Você está enxergando? Vamos lutar. Vamos se levantar. Lute por teu casamento, irmão. Lute pelo teu marido, lute pelos teus filhos. Está vendo teu marido depressivo dentro de casa? Está vendo uma esposa depressiva? Filhos que estão escondendo-se de você. Na sua frente é uma bênção, mas você não pega o celular para ver o que ele está vendo, o que ele está fazendo, com o que ele está falando. Pare de ser superficial. Pare de tratar coisas sérias como se fosse uma brincadeira. Vamos fazer uma oração? Falei demais, espero que Deus tenha falado com você em nome de Jesus. Pai, coloca a tua unção sobre estas águas e que no nome de Jesus o Senhor possa fazer que os doentes, os acamados, os que estão com qualquer tipo de enfermidade, seja, meu Deus, um câncer, um cisto, um caroço, um mioma, um fibroma, um carcinoma, um melanoma, Pai, qualquer tipo de mal, ó Deus, no corpo dessa pessoa. Meu Deus, uma úlcera, essa pessoa que tem um problema no intestino, essa pessoa, meu Pai, que tem um problema no intestino delgado, intestino grosso, meu Deus, põe a tua mão poderosa agora sobre estas águas. E quando esta pessoa beber desta água, Pai, todo o mal desaparecerá, porque o Senhor é aquele que faz a cirurgia completa. O Senhor faz, ó Deus, que todo o mal saia pela tua palavra. Por isso nós determinamos que todo o mal vá embora em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio.
e beba desta água em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê graça sobre você, não seja superficial. Enxergue os dias que você está vivendo. É tempo de colocar a mão na massa. Vamos lá, vamos lutar pela família. Deus vai dar graça e vamos vencer para a glória de Deus. Rua Caramuru, 1135, 3 horários, 9, 14, 19 e 30, toda quarta-feira. Hoje, quarta-feira, inclusive, cultos especiais da Sagrada Família, tá certo? Permitindo Deus, eu volto amanhã aqui novamente para trazer mais um recado de Deus para você, tá bom? Forte abraço a todos, até a igreja, fique na paz. Tchau!